Sinais de que Deus está dizendo que você está no caminho certo. Deus sempre quer que seus filhos andem pelo caminho certo. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar e conduzir a toda a verdade. É possível para um filho de Deus perceber quando está se desviando do caminho correto, assim como é possível saber que estamos no caminho certo. Vamos considerar alguns sinais que mostram que você está na direção certa. Sinal número 1. Quando você ou suas opiniões são rejeitadas pelo mundo, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Lembro de uma frase que dizia que Jesus afirmou em João 15:18. O mundo me odiou e também odiará vocês. Em outras palavras, se você se parece com Jesus, o mundo irá rejeitá-lo. E se o mundo não o rejeita, isso significa que você não é semelhante a Jesus. Você tem duas opções: agradar a Deus, o Pai, ou agradar ao mundo. Mas não pode agradar ambos, pois eles são opostos e não se misturam. Ou você ofende a Deus, ou ofende o mundo. Se você concorda com as tendências do mundo, isso é um forte indício de que não está indo na direção certa, pois a direção do mundo é contrária ao caminho de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Satanás é o Deus deste mundo. Quando Satanás levou o Senhor Jesus Cristo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, oferecendo-os a ele em troca de adoração, ele não estava se gabando em vão. Os reinos deste mundo são dele, e ele tem o direito de dá-los a quem quiser. É por isso que o curso do mundo está cada vez mais distante dos ensinamentos bíblicos. Em Mateus 7:13-14, somos instruídos a entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ele, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. A porta estreita é o caminho certo, e poucos a encontram. O caminho largo é o caminho do mundo, e é a direção que o mundo está seguindo. Se você não é mundano, isso é um sinal seguro de que está no caminho certo. O que significa ser mundano? Às vezes, é difícil reconhecer o mundanismo, ou seja, agir ou pensar como o mundo. Mas o mundo não deveria influenciar nossos pensamentos e ações. Ao contrário, precisamos submeter nossos pensamentos e ações à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é aquela que faz a vontade de Deus. Não é possível ser mundano e santo ao mesmo tempo. Eles são polos opostos e não se misturam. Se você está andando pelo caminho da santidade, está no caminho certo e Deus está feliz com você. Ele está sorrindo para você. Em Hebreus 12:14, lemos: procurem viver em paz com todos e busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você está, de fato, buscando a santidade, está no caminho certo. As pessoas que vivem uma vida santa neste mundo são vistas como estranhas e incomuns, frequentemente encaradas como anormais. No entanto, a verdade é que viver uma vida santa é viver uma vida solitária, pois é uma vida separada do mundo. Contudo, não é uma solidão total, pois você tem o Espírito Santo e a presença de Deus ao seu lado em meio às tempestades e dificuldades. Fogo das provações. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Um dos sinais de que você está no caminho certo é que, se precisar atravessar as chamas da vida, Deus estará ao seu lado. Nas águas das provações, Ele estará presente e garantirá que você não seja submerso. A jornada cristã inclui obstáculos e desafios, mas Deus não os remove. Ele permanece conosco enquanto enfrentamos essas dificuldades.
Infelizmente, muitas vezes acreditamos que a presença de adversidades indica que estamos no caminho errado. O inimigo se aproveita dessas situações difíceis, insinuando que Deus está contra nós ou que ele está irado. Mas Isaías nos assegura: Deus está com você. A presença de desafios não é um sinal de que você está no caminho errado. Observe a escolha de palavras do profeta. Ele diz: quando passares pelas águas, e quando passares pelo fogo, e não se passares. Deus afirma que Ele mesmo estará presente. Ele não envia apenas um anjo ou uma equipe de resgate. Ele estará pessoalmente com você. As vitórias sobre as dificuldades da vida são provas de que você está caminhando segundo o propósito de Deus. Jó, por exemplo, atravessou as chamas da vida e estava no caminho certo. Ele foi descrito como um homem íntegro e reto. Se você comparar Jó no capítulo 1 com Jó no capítulo 42, verá um homem completamente diferente, transformado por sua experiência de sofrimento. Ele passou a conhecer e entender a Deus de uma forma profunda, que poucos conseguem experimentar. A verdade é que existem coisas sobre Deus que só aprendemos através do sofrimento. Em Filipenses 3:10, Paulo expressa sua ambição de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte. O apóstolo queria algo mais profundo do que um conhecimento superficial. Ele desejava se conectar com Jesus de forma íntima. Assim como Jó conheceu a Deus através de sua experiência, Paulo buscava essa mesma profundidade. Como podemos conhecer Jesus como Emanuel, o Deus conosco, se nunca passamos pelas dores da vida ao seu lado? Lembre-se, passar por provações e tribulações não significa que você está no caminho errado, especialmente quando sente a presença e o conforto de Deus nessas horas. No final, sairemos como ouro puro. Alguns de vocês que me escutam agora já atravessaram os fornos da vida, as águas turbulentas e as tempestades intensas. Ainda assim, sabem em seus corações que Deus estava com vocês durante essas provas. Um sinal claro de que você está no caminho certo é a presença de Deus em meio às tempestades e ao fogo da vida. Sinal número 3. Paz absoluta. Esse sinal está intimamente ligado ao anterior. Já percebeu a transição no Salmo 23, onde Davi começa falando sobre Deus e depois passa a falar diretamente com ele? Davi diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome." Mas, no versículo 4, há uma mudança. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam." Estar no caminho certo não significa que você não enfrentará desafios. Mas, mesmo diante deles, você terá uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Lembra-se de Jesus dormindo no barco enquanto a tempestade o sacudia. Essa é a paz que você experimenta no caminho certo. Independentemente da intensidade da tempestade, você pode descansar, sabendo que Deus o está conduzindo para um lugar seguro. Quando Deus está guiando, você tem grande confiança. Já parou para pensar por que Moisés aceitou levar os israelitas pelo deserto? Do ponto de vista humano, não havia caminho no deserto, mas Moisés confiava na presença de Deus, que prometia descanso durante a jornada. "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Êxodo 33:14. Em Filipenses 4:7 lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz inabalável é um forte sinal de que Deus está no controle. Sinal número 4. Você não compromete seus padrões cristãos.
Em Atos 4, 18 a 20, lemos sobre os discípulos Pedro e João, que foram ameaçados para que não ensinassem mais no nome de Jesus. Mas responderam firmemente: se é justo aos olhos de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, julgai vós mesmos, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ao avançar no caminho da vida, você pode enfrentar ameaças e pressões para comprometer sua fé e seus padrões. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que escolheram o caminho da justiça. Permanecer firme em Cristo, recusando-se a comprometer os valores de Deus, indica que você está no caminho certo. Andar no caminho certo significa ser fiel e constante, sem se deixar desviar, mesmo quando isso exige sacrifícios. Nem todos permanecerão ao seu lado no caminho. Estar no caminho certo não significa que todos permanecerão em sua vida. Às vezes, pode haver perdas em seus relacionamentos, até mesmo com pessoas queridas. Em Mateus 10, 34 a 36, Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O comentário bíblico Enduring Bible Commentary afirma que, embora a mensagem de Jesus seja de paz, ela exige um compromisso radical que pode separar aqueles que escolhem seguir e aqueles que a rejeitam. Jesus deixa claro que nossa devoção a Ele deve vir acima de todos, inclusive da própria família. José, por exemplo, se manteve íntegro, recusando-se a ceder à tentação. Daniel escolheu não se contaminar com a comida do rei na Babilônia. Os 3 hebreus preferiram enfrentar a morte a adorar a imagem de Nabucodonosor. Estes homens foram perseguidos por sua fidelidade, mas estavam certos de estarem no caminho correto. E, felizmente, todos alcançaram finais gloriosos. Você também pode ser como eles. Essa é a verdadeira fé bíblica, firme e inabalável. A verdadeira fé é inegociável e declara: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. 1 Timóteo 4:7 a 8 instrui: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te na piedade. Pois o exercício físico é de algum proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Sinal número 1. Autocontrole. Existe uma falsa crença entre alguns cristãos de que autocontrole é o mesmo que autossuficiência. Mas esta interpretação está em total desacordo com o verdadeiro significado do autocontrole nas Escrituras. Muitas histórias falam de pessoas superando desafios pessoais. Por exemplo, ex-alcoólatras que deixaram o vício ou ex-dependentes de drogas. Embora esses feitos sejam louváveis, representam a superação de fraquezas específicas. No entanto, é essencial entender que ninguém pode vencer todas as suas fraquezas apenas pela força de vontade ou autodependência. Lutar contra essas dificuldades, sem fé em nosso Salvador, Jesus Cristo, e sem depender do Espírito Santo, frequentemente leva a esforços que são, ao final, centrados em si mesmo e humanistas, afastando-nos da verdadeira essência do poder de Deus em nós, um caminho de autocontrole e dependência de Deus. O esforço humano sozinho, voltado para si mesmo e autossuficiente, se revela inútil quando confrontado com as limitações humanas e com o nosso papel em relação a Deus. Antropocêntrico é uma forma sofisticada de dizer que se trata de uma visão que coloca a humanidade como o centro de tudo, desconsiderando a soberania de Deus. Esse tipo de atitude comunica a ideia de que não preciso de Deus, promovendo uma atitude autossalvadora e autossuficiente. No entanto, essa mentalidade não traz honra ao nosso Deus Todo-Poderoso, nem leva à vitória que ansiamos.
Vamos então focar no verdadeiro significado de autocontrole à luz da Bíblia. Nas Escrituras, o autocontrole não consiste em depender da própria força, mas em confiar no poder, na sabedoria e no amor de Deus. A Bíblia nos ensina que o autocontrole é uma manifestação da influência do Espírito Santo, sendo um sinal inconfundível de sua presença e poder na vida de um crente. Em Gálatas 5, 22 a 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse domínio próprio capacita os crentes a pensarem e agirem com sabedoria e prudência, iluminando o nosso caminho para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo em nossos pensamentos, palavras e ações. A capacidade de exercitar o autocontrole em várias situações é um testemunho do nosso relacionamento com Deus. É um sinal de que estamos nos entregando à orientação do Espírito Santo e permitindo que Ele molde nosso caráter. Dessa forma, percebemos que piedade e autocontrole estão inseparavelmente ligados. Quanto mais nos entregamos ao Espírito, mais autocontrolados e piedosos nos tornamos. É importante notar que o autocontrole bíblico não é mera supressão de desejos, mas uma verdadeira liberdade. Liberdade das inclinações pecaminosas, liberdade para escolher a retidão, liberdade para viver como Deus deseja. Como cristãos, devemos entender que abrigamos duas naturezas, a antiga e a nova, o que a Bíblia refere como o velho homem e o novo homem. Ser nascido de novo não significa que a velha natureza desapareça completamente. Habitamos em corpos humanos que frequentemente desejam prazeres mundanos. Autocontrole e crescimento espiritual. É justamente por isso que o fruto do Espírito, o autocontrole, é tão essencial. Se você percebe que está se tornando gradualmente mais autocontrolado e disciplinado, isso é um forte sinal de que está no caminho certo. Não significa que você será perfeito o tempo todo, mas indica progresso constante na jornada espiritual. Exercitar o autocontrole com relação à raiva, tentação, luxúria, alimentação ou outros aspectos da vida torna-se cada vez mais vital em nosso crescimento espiritual. Sinal número 2. Bondade. Bondade é outro fruto do Espírito. Mas como definir bondade? Em sua essência, bondade é cuidar, ter um coração terno e demonstrar compaixão. A palavra grega traduzida como bondade é krestotes, que significa útil. Isso implica que a bondade requer ações práticas e gentis em relação aos outros, e que o coração compassivo e a utilidade andam de mãos dadas. Ação e proatividade. Na bondade. Bondade é uma virtude ativa, não passiva. Pessoas realmente bondosas buscam proativamente oportunidades para demonstrar essa qualidade. A bondade é um claro sinal de santidade. As pessoas não deveriam evitar sua companhia por te acharem intimidante ou ríspido. É intrigante ver cristãos que projetam hostilidade e raiva constante, pois isso não reflete a verdadeira piedade. Uma pessoa piedosa não é fria ou implacável com os outros. A principal receptora de sua bondade deve ser sua família. Eles não devem sentir como se estivessem pisando em ovos ao seu redor. A bondade, como um atributo do Espírito Santo, deve ser natural em suas interações com seus entes queridos. Jesus, exemplo supremo de bondade. Observando a vida de Jesus Cristo, encontramos um modelo de bondade que foi revolucionário em sua época e continua a ser nos dias de hoje. Sua generosidade se estendia frequentemente aos marginalizados e maltratados pela sociedade, incluindo os doentes, os pobres e os excluídos. Ele curava, orava e alimentava essas pessoas. Sua bondade era tão profunda que mesmo na crucificação, ao ser espancado, humilhado e zombado, Jesus orou pelos seus agressores, pedindo ao Pai que os perdoasse.
Eles não sabem o que fazem. Essa é a expressão máxima da bondade. Bondade em ação e atitude. Bondade não se limita a ações, envolve também nossas palavras, expressões e até pensamentos. Cada interação é uma chance de demonstrar bondade. Podemos oferecer uma palavra de encorajamento a um amigo desanimado, ouvir alguém que precisa desabafar ou simplesmente oferecer um sorriso a um estranho. Pequenos atos de bondade contribuem para tornar o mundo um lugar mais amoroso. Ser bondoso também significa ser paciente e perdoar. É fácil ser bondoso com quem nos trata bem, mas o verdadeiro desafio está em mostrar bondade a quem não é bondoso conosco. Exatamente o tipo de bondade que Jesus nos ensinou. Como seus seguidores, cultivar essa bondade genuína é um forte indicativo de santidade. Alegria, o terceiro sinal de santidade. Uma pessoa piedosa vive com a alegria do Senhor e não com a felicidade efêmera deste mundo. A palavra alegria aparece quase 200 vezes nas Escrituras, enfatizando sua importância em nossa caminhada espiritual. A presença da alegria no coração do cristão é um fruto que não surge por acaso. É um lembrete intencional e doce do Espírito. A alegria descrita nas Escrituras vai além de uma emoção passageira. Ela é uma condição profunda e duradoura do coração, que permanece firme, independente dos altos e baixos da vida. Diferente da felicidade, que depende das circunstâncias externas, a verdadeira alegria é ancorada no coração, cultivada pelo Espírito e floresce naturalmente na vida de um crente. Um cristão verdadeiramente piedoso carrega uma alegria característica. Isso não significa que ele nunca enfrentará tristeza ou dificuldades, mas sim que, em meio a esses desafios, seu coração conservará uma alegria genuína, nascida de sua fé em Jesus Cristo e do entendimento de que está sob o cuidado amoroso de Deus. Essa alegria não é apenas para consumo próprio. Ela funciona como um farol de esperança e positividade para todos ao redor. Um cristão alegre irradia uma energia contagiante que pode elevar o ânimo dos outros, apontando-os para o amor, a paz e a esperança encontrados em Cristo. Olhando para Jesus, nosso modelo perfeito, vemos uma vida marcada pela alegria, apesar dos obstáculos que ele enfrentou. Seu coração permanecia focado na alegria que estava proposta, como afirma Hebreus 12:2. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Somos chamados a cultivar essa mesma alegria, e para isso, precisamos ativamente buscar um relacionamento com Deus, mergulhar em sua palavra, dedicar tempo em oração e participar da comunhão com outros crentes. À medida que aprofundamos nossa fé e entendimento do amor de Deus, o fruto da alegria crescerá em nós de forma natural. Além disso, devemos expressar nossa alegria através de louvores e adoração. Os salmos nos incentivam a nos alegrarmos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos 32:11. Portanto, ao ver esses três sinais, bondade, autocontrole e alegria, você pode ter confiança de que está no caminho de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você percebeu os sinais da presença de Deus em sua vida e sente o desejo de andar nos caminhos dele, quero te convidar a dar um passo de fé agora mesmo. Nos comentários, declare com toda a sua alma: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Essa é uma declaração poderosa, um marco de uma nova jornada com Deus, onde Ele estará ao seu lado, guiando e fortalecendo a cada passo. Que ao fazer essa escolha, você experimente a paz, a alegria e o amor que só Cristo pode dar. Deixe seu comentário e vamos juntos nessa caminhada de fé.